Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Eu estou agora numa viagem, numa rotina bem diferente, rotina bem cheia. Eu nem trouxe computador para essa viagem porque realmente não era minha intenção fazer operações, nem mesmo gravar vídeos longos e muito técnicos. Mas eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para a gente poder falar um pouquinho sobre algumas coisas que às vezes as pessoas me perguntam sobre investimento, geração de renda, viver de investimentos ou não. E eu quero falar algumas coisas com vocês, esclarecer alguns pontos, não só como pontos que se referem a mim, mas também como algumas observações que eu tenho aí sobre os investimentos. Primeiro, né, a gente já pode perguntar por que você que já investe, por que você investe? Às vezes a gente se faz muito essa pergunta, né? Qual é o nosso objetivo quando a gente está investindo? E eu acredito que geralmente o nosso investimento ele tem como objetivo financiar a realização de um sonho. Esse é basicamente a finalidade dos nossos investimentos. A maioria dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, tem um custo financeiro, a gente tem que admitir isso, e esse custo financeiro, se esse seu sonho ele custa mais do que um salário, né, do que aquilo que você consegue armazenar durante o mês, você terá que fazer um planejamento financeiro e o investimento vai entrar aí nessa jogada, né, vamos dizer assim. Mas a gente também investe para poder multiplicar o dinheiro, isso daí é importante. Nós investimos para poder multiplicar o nosso dinheiro. Só que antes da gente multiplicar esse dinheiro, a gente precisa gerar esse dinheiro. E esse dinheiro ele é gerado por meio das nossas rendas. Tá? Então pode ser a renda principal, pode ser uma renda extra ou pode ser uma renda passiva. A renda principal é aquela que você tem com o seu salário e com o seu emprego. A renda extra é aquela que você vai ter, né, além do seu emprego, que vai te gerar também uma renda de um trabalho que você vai realizar, além daquele seu emprego normal. E a renda passiva é aquela em que você vai conseguir uma renda sem precisar trabalhar para poder gerar aquela renda ali. Geralmente você fez um trabalho anterior e aí depois você consegue, com aquele seu trabalho anterior, gerar renda posteriormente. Você pode ser no aluguel, pode ser, por exemplo, com a venda de um livro, venda de um curso gravado, etc. Atualmente, eu estou em busca da minha independência, não sou independente, preciso trabalhar e esse meu trabalho gera um salário. E eu utilizo os investimentos, principalmente no mercado de opções, para me gerar uma renda extra. Essa é a minha situação. Eu tenho alguns investimentos que me geram uma renda passiva. Mas quando eu montei esses meus investimentos, essa renda passiva não era o meu objetivo principal. Então eu tenho na minha carteira, e eu como sou especialista em investimentos, e isso é importante também destacar bem esse ponto, como eu sou especialista em investimentos, eu entendo de diferentes tipos de investimentos. E obviamente isso faz com que a minha carteira seja uma carteira diversificada. Então eu tenho diferentes tipos, diferentes classes de investimentos na minha carteira. Então eu tenho renda fixa, eu tenho renda variável, mexo com opções. Dentro da renda fixa eu tenho diferentes tipos de renda fixa, pós-fixado, pré-fixado, atrelado à inflação, com diferentes vencimentos, com diferentes objetivos, com diferentes liquidez. Então tem alguns para 2045, tenho certificado de operações estruturadas, que alguns condenam, tenho fundos de investimento, tenho investimentos em private, que é algo interessante para que você estude. Ele não tem uma liquidez tão boa, mas traz retornos bem interessantes. E tem previdência privada, inclusive eu vou gravar depois uma série de vídeos sobre previdência privada, que é um instrumento, que é um tipo de investimento extremamente interessante. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo até que um dos primeiros vídeos, né? Eu não estou tão bem naquele vídeo lá. Felizmente, pelo menos na minha visão, eu venho melhorando aqui na desenvoltura durante, né, na gravação dos vídeos. Então vou gravar uma série de vídeos. Mas voltando aqui ao assunto, então tem a renda principal, que eu tenho a minha renda principal. Isso me consome bastante tempo e faz com que a minha dedicação na minha renda extra ela não seja como eu gostaria que fosse. Mas vai chegar um momento no meu planejamento em que eu vou deixar de trabalhar nessa minha renda principal
e que eu vou focar somente naquela minha renda extra. Existem meses, né, em que a minha renda extra, que basicamente é por meio do mercado de opções, tá? Eu quase não tenho... eu tenho uma participação no livro, né, e também os cursos, o treinamento, mas isso daí não... a representatividade disso daí é muito pequena. Então, basicamente, a minha renda extra é no mercado de opções. E, como eu não tenho muito tempo para me dedicar no mercado de opções, geralmente eu faço operações de geração de renda no mercado de opções, em que o tempo que eu preciso me dedicar é muito pequeno. E por que disso? Já estou explicando aqui para vocês, porque como eu tenho uma renda principal em uma outra área de atuação, e durante o meu período, né, de trabalho eu me dedico exclusivamente a essa parte, então eu tenho pouco tempo para poder me dedicar a essa parte de operações com opções, principalmente aquelas direcionais em que você precisa acompanhar o mercado um pouco mais do que aquelas operações de geração de renda, que são operações mais simples, em que gera meia hora, 40, 50 minutos por mês, você consegue aí montar e desmontar e acompanhar suas operações. Nas operações direcionais eu preciso de um pouquinho mais de estudo, preciso entrar, pelo menos para poder ter um resultado melhor, ver o momento certo de entrar e o momento certo de sair. Logicamente, como eu não tenho esse tempo todo, eu faço as minhas análises na parte da noite, programo aqui as minhas operações, quando elas entram ali nos patamares que eu programei, elas são executadas tanto para entrar quanto para sair, mas isso daí obviamente que me tira o potencial máximo de lucro. Então, algumas vezes eu vou abrir mão de parte do lucro, mas eu já entendo isso e o meu psicológico já está preparado para essa situação. Tá? Então, tem essa situação, renda principal, renda extra e renda passiva, que eu acho que é o que muitos buscam. Atualmente, como a minha carteira ela foi montada para essa geração de renda passiva ocorrer lá na frente, quando eu me aposentar, então eu tenho pouca geração de renda passiva na minha carteira. Basicamente, a gente poderia dizer que a renda passiva da minha carteira é alguma coisa de dividendos, de ações, que são muito poucos, alguma coisa em fundo imobiliário, que também, dentro da representatividade da carteira, também não é algo muito expressivo, e alguma coisa também de... Não, basicamente renda... aí eu não considero que os investimentos em renda fixa são renda passiva, do ponto de vista porque a maioria dos meus investimentos em renda fixa são de prazos longos. Então o montante ele vai crescendo, mas ele não me gera renda todos os meses. Algumas rendas fixas que eu tenho têm liquidez, então se eu quisesse eu poderia estar resgatando a, a rentabilidade todos os meses, mas eu não faço isso porque geralmente eu não preciso. Então, como eu não preciso dessa renda atualmente todos os meses, eu prefiro optar por aplicações de renda fixa com prazos maiores e que vai me trazer uma rentabilidade superior àquelas que têm uma liquidez melhor. Então, dessa forma, renda passiva, a renda passiva minha atualmente é muito pequena. A minha renda principal é a maior fonte de renda minha, embora em alguns meses, né, eu tenha uma renda extra com o mercado de opções superior até mesmo a minha renda principal. Mas é um ponto que eu sempre destaco, é que quando você mexe, quando você trabalha em renda variável, a sua renda que você vai estar obtendo com essa sua renda variável, ela vai ser uma renda, justamente como o nome já sugere, né, uma renda variável. Então é difícil de você contar com essa renda para você estar realizando, pagando as suas contas em cima de uma renda variável. Para aqueles que optarem para isso, né, a transformar uma renda extra em renda principal no mercado de renda variável, eu sugiro que monte um caixa primeiro, que consiga juntar o valor de um ano, aí deixa aquele dinheiro numa renda fixa, ele já tem um ano de conta paga em cima daquela média de despesa dele, e ele vai trabalhando na sua geração de renda em cima de uma renda variável, já pensando no ano seguinte. Ele não tem aquela pressão psicológica de ter que lucrar nas suas operações até o final do mês para poder pagar as suas contas. Isso aí traz um diferencial muito grande no psicológico. E o psicológico, já diria, o primeiro professor que eu tive no mercado de opções, o psicológico é algo muito importante para o trade. Tá? E outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o seu trabalho é o que vai fazer com que você gere renda, com que você gere dinheiro. E o seu investimento ele vai multiplicar. Eu quero dar um exemplo para você.
Então imagine que você é médico, ou uma pessoa, né, que você conhece é médico, e que ele tire aí numa cirurgia 30 mil reais por mês. Para essa pessoa, é muito mais interessante ela se dedicar a essa profissão, a ser o melhor cirurgião, a poder lucrar mais com cada cirurgia e quem sabe fazer mais cirurgia todos os meses, do que se dedicar provavelmente a ter melhores resultados no mercado, nos investimentos e principalmente no mercado de renda variável. Se uma pessoa faz uma cirurgia de 30 mil reais por mês e faz aí 4 cirurgias no mês, ele está gerando 120 mil reais. Mesmo que ele desconte as suas despesas, provavelmente desses 120 mil reais vai sobrar aí um valor líquido no final do mês muito superior àquilo que ele conseguiria tirar do mercado de uma forma constante. Então, por isso que eu sempre digo, talvez a prioridade seja você se dedicar mais em ser um profissional melhor e poder, na sua renda principal, você aumentar essa sua renda principal. Se você conseguir, ao mesmo tempo, se qualificar na parte de investimento, principalmente naquele investimento que não necessite uma grande dedicação de seu tempo, como, por exemplo, renda fixa, tá? Basicamente você vai escolher a aplicação, vai colocar o seu dinheiro lá e vai ter os prazos de vencimento, 5 anos, 6 anos, 8 anos. Então você, uma vez feita a aplicação, você não precisa acompanhar aquilo ali tão constantemente. A não ser que você queira resgatar em algumas aplicações antes do vencimento, até mesmo tendo lucro na marcação a mercado, mas mesmo que você tenha pouco conhecimento, você diversificando dentro da renda fixa já é interessante para aquele que está início de jornada, vamos dizer assim. Depois você pode até se sofisticando mais nos seus investimentos, mas não tire da mente o seguinte: enquanto a sua dedicação no seu emprego, na sua renda principal, te possibilitar promoções e rendas maiores, dedique-se ao seu trabalho e à geração de renda principal, prioritariamente. Se você conseguir conciliar com a sua renda extra, excelente, sem comprometer a sua qualidade ou a sua carreira nessa sua renda principal. Depois você vai aumentando até chegar um momento de você talvez fazer uma migração, ou talvez lá na frente você se aposente e aí você vai ter com aquele seu trabalho uma renda passiva, né, porque você se aposentou e está recebendo a sua aposentadoria e vai poder se dedicar mais àquilo que era uma renda extra e talvez tornar até mesmo uma renda principal já de uma forma já mais evoluída. E um outro exemplo que eu posso dar para vocês, além desse exemplo do médico, imagine uma pessoa com 100 reais, com 1.000 reais. Tá? Então uma pessoa com 1.000 reais, se essa pessoa quiser pegar esses 1.000 reais que ele conseguiu de alguma forma e aplicar numa renda fixa, que atualmente está num patamar muito bom, tá? De 13,75 ao ano, a gente está falando aí de 135 reais por ano. Isso, se a gente for dividir por mês, vai dar aí uns menos de 12 reais ao mês. Tá? Se a gente for considerar o dia, né, o mês com 30 dias, 12 reais quer dizer que é quase que R$1 a cada 3 dias. Então, obviamente que esse retorno dele dos investimentos é muito menor do que se ele pegasse esses 100 reais e empreendesse em alguma coisa. Na verdade, esse exemplo que eu dei, né, de R$1 a cada 3 dias, ele não precisa nem empreender. Se a pessoa for lá no sinal e pedir dinheiro, provavelmente ele vai conseguir mais do que R$1 por dia, que vai dar 30 reais por mês, que vai dar aí 360 reais no ano. Mas se a gente for considerar que ele pegue 100 reais e empreenda, compre em paçoca, compre em algodão doce, compre em chocolate, venda esse produto, lucrando aí 30%, mesmo que ele demore 2 meses, a gente está falando de 30% de retorno em 2 meses, né? Mais ou menos 15% ao mês. Seria um retorno muito maior do que aquele que ele conseguiria em aplicações de renda fixa e até mesmo em aplicações de renda variável ali na normalidade. Então, por isso que eu digo que, de uma forma geral, a pessoa empreender, né, ou se dedicar na sua renda principal vai gerar muito mais dinheiro do que o investimento. E tem um investimento muito mais como uma geração, como um fator multiplicador do seu dinheiro, como de geração de renda. A gente até existe, obviamente, casos de pessoas que com pouco dinheiro fizeram muito dinheiro no mercado
no mercado financeiro, especialmente no mercado de renda variável. E aí, para com pouco dinheiro fazer muito dinheiro, ele precisa se alavancar, como no mercado de opções ou como day trade. E aí ele precisa ter um conhecimento muito grande e precisa também contar um pouco com a sorte para ele poder ter bons resultados nesses seus investimentos. Então, eu queria, dando esses dois recados, né, principais dos tipos de renda, renda passiva, renda extra, renda principal, você não precisa necessariamente abrir mão de uma dessas rendas. Você pode ter as 3 rendas. Você pode ter o seu trabalho que vai te gerar uma renda principal, você pode ter uma renda extra, por exemplo, com o mercado de opções, e você pode ter uma renda passiva com alguns investimentos com esse tipo de característica, dividendos, fundos imobiliários e etc. E o segundo ponto é: dedique-se a ser o melhor, a gerar mais renda no seu trabalho. Então, dedique-se a ser o melhor profissional e, prioritariamente e ao mesmo tempo, você vai investindo, talvez inicialmente com renda fixa, depois vocês aprimorando mais, fazendo investimentos mais sofisticados. E aí, raciocine sempre o seguinte: o seu trabalho como geração de dinheiro e o seu investimento como multiplicador do seu dinheiro. E aí, muitas às vezes me perguntam, né, se eu sou um investidor profissional, eu sou um especialista em investimento que tem uma carteira diversificada, em que parte da minha carteira é dedicada ao mercado de opções e a maior parte do meu tempo nos investimentos é para o mercado de opções, por entender que é um mercado que possibilita dar excelentes retornos num prazo muito menor, mas por entender também o risco, eu não coloco todo o meu capital, todo o meu patrimônio no mercado de opções. Até mesmo pelo fato de eu ter um conhecimento das diferentes classes de investimento, então eu tenho uma diversificação muito interessante e parte do meu capital eu dedico para investir no mercado de opções. Então essa é uma dúvida que às vezes as pessoas têm. Então eu tenho meu trabalho ainda não sou independente financeiro, mas já tenho uma data limite. Eu pretendo, obviamente, acelerar esse processo, mas eu já tenho uma data limite para poder alcançar a minha independência financeira e poder ter uma total flexibilidade geográfica e de horários. Então é isso daí. É um vídeo que eu não quis abordar a parte técnica de investimento, até porque eu não estou aqui com o computador. Esse vídeo não vai sofrer grandes edições. Queria aproveitar esse tempo que eu estou aqui, né, para poder gravar esse vídeo. Antes até mesmo aqui que escureça, aqui já está bem tarde, já passa das 9 da noite, mas ainda está claro. Então aproveitando aqui esse tempo que surgiu e ainda a claridade para poder gravar esse vídeo. Espero que ajude você, que traga aí um conhecimento interessante para vocês. E se gostaram, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. E vamos ver se na próxima semana eu consigo gravar alguns vídeos. Mas em breve eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre previdência privada. Porque eu considero uma classe, um tipo de investimento extremamente interessante, com várias alternativas. E se você ainda não assistiu meu vídeo sobre previdência privada, não tem problema, porque eu vou gravar agora essa série de vídeos de forma muito mais didática, muito melhor e passo a passo para você entender. E eu acho que vai ser esse vídeo que eu gravei sobre previdência privada, embora muito mais amador do que esse vídeo aqui atualmente, mas ele é um dos vídeos mais importantes do meu canal. Então é isso daí, bora crescer e até a próxima.